Então, muito bem-vinda, Nádia. Uma alegria recebê-la. E a Nádia vai falar para vocês de um projeto que ela acalentou há mais de 20 anos e que está concretizado e está expandindo. Então, vamos convidar a Nádia, que fez a formação conosco em Florianópolis, ainda como no último ano da psicologia, e hoje é docente na UFSCar, em Santa Catarina, e já num pós-doutorado, e com este projeto importante que ela vai apresentar para vocês. Bom dia, Vera. Bom dia demais. Estão me ouvindo bem? Sim, sim, bem-vinda, querida. Muito obrigada. É uma felicidade enorme. Meu coração está aqui pulsando de alegria em poder participar dessa grande família transpessoal. Sei que temos pessoas de vários lugares do Brasil, pessoas que, de alguma maneira, em algum momento, escutaram esse chamado, começaram a participar desse grande grupo, dessa grande comunidade. Algumas pessoas que estão chegando, algumas pessoas que estão começando a conhecer, algumas pessoas que estão convidando os seus amigos, os seus familiares. Sejam todos muito bem-vindos. É, realmente, assim, é um prazer enorme estar aqui. Como a Vera comentou, eu fiz a formação em 2004. São exatamente 20 anos. E o projeto que eu tenho para apresentar para vocês, eu estou aqui para falar sobre um livro que inclusive vai ser sorteado ao longo desse simpósio. Então, aqueles que tiverem interesse, quem sabe, participarem ao longo, vão ter o prazer de receber esse presente. Que é o livro, e esse livro envolve muitas coisas significativas que têm ligações diretas com aquilo tanto que o Manuel quanto a Vera comentaram. Vou pedir gentilmente, então, que a Ana coloque a apresentação bem brevezinha, vou me manter no meu tempo, tá? Para falar sobre esse livro, que se chama Perspectivas em Psicologia Transpessoal, que eu organizei junto mais com dois professores, o professor Ricardo e o professor Fialho. O professor Fialho é um professor muito conhecido em Santa Catarina. Ele dá aula de transpessoal há 20 anos e ele foi professor da Universidade Federal de Santa Catarina durante muitos e muitos anos. Ele tem uma perspectiva muito interdisciplinar e ele fundou a editora Arquétipos. Então, o livro Perspectivas em Psicologia Transpessoal, volume um, está disponível para qualquer pessoa que queira baixá-lo na versão eletrônica no site da editora Arquétipos. Caso alguém queira adquirir o livro físico, pode entrar em contato direto comigo, que aí eu mostro direitinho qual é o caminho. Mas qual é a história desse livro? Próximo slide, por favor. Esse livro começou, a ideia desse livro começou como um projeto de uma energia bem feminina, bem uma sementinha, há 20 anos. Todo mundo que um dia começou, todas as pessoas que um dia sonharam em fazer uma pós-graduação ou entraram num curso vão lembrar daquele primeiro momento, daqueles primeiros dias de aula em que o professor vira para você e diz assim: por que que você está aqui? O que que você quer com esse curso? Quando eu comecei a minha pós em psicologia transpessoal, lá em 2004, escutei a professora Vera falar isso e rapidamente me veio a ideia. Eu quero juntar espiritualidade e ciência. Eu quero trazer essa discussão científica para o meio da academia. Quando eu falei isso, eu não tinha muita ideia do que exatamente isso significava. Era muito mais uma intuição e um impulso. Hoje isso é muito mais fácil. Naquela época não era tanto. O que que aconteceu? Nem sempre a gente tem todas as condições internas e todas as condições internas para realizar um sonho. Às vezes a nossa vida precisa
passar por vários meandros, vários caminhos, alguns desafios, até que a gente aprenda todas as coisas que são necessárias, até que a gente se fortaleça o suficiente, e às vezes, inclusive, para que as outras pessoas que estarão envolvidas com o nosso projeto também experienciem aquilo que precisa experienciar. Então, eu lancei essa semente ao mundo e, de alguma maneira, não havia terreno para ela acontecer, e a minha vida foi caminhando em outras direções, eu fui experienciando outras coisas. Passaram-se muitos e muitos tempos, né? Muitos e muitos anos, até que, de repente, uma série de sincronicidades foram acontecendo, uma depois da outra. E eu fui olhando assim, nossa, é isso, e é mais isso, e é mais isso. E o projeto ele foi se desenhando de uma maneira que nem eu tinha consciência clara de o quanto eu estava realizando um sonho que lá no passado eu, de alguma maneira, lancei ao mundo. Um sonho que nunca se realiza sozinho, ele é sempre tecido a várias mãos. É sempre necessário a participação, o envolvimento, a dedicação de muitas pessoas. E para a realização desse livro, que começou eram pequenos capítulos dentro de um outro livro, que cresceu, né, que tomou uma cara, uma cara única, ao invés de serem só capítulos, se tornou um livro exclusivo. Então, a gente tem aqui vários assuntos que estão nesse livro. A psicologia dentro da perspectiva clínica, as mandalas, a questão dos estados alterados de consciência, a questão da saúde, a questão da ética, da postura transpessoal, a busca por sentido na vida, as mandalas. Nós temos vários artigos que, de alguma maneira, trazem essa representação do quanto o campo transpessoal ele é vasto, do quanto ele é interdisciplinar e do quanto ele aborda vários elementos que, de alguma maneira, contribuem para a nossa vida de plenitude, para a nossa vida de realização, para a nossa vida de crescimento. Próximo slide, por favor. É. Então, no momento em que esse livro, que foi esse sonho, junto com a ajuda dessas várias outras pessoas, se lançou no mundo, se concretizou, tá aí, pronto, o que que aconteceu? O que que percebemos? Bem, percebemos que existe nessa grande comunidade transpessoal o interesse de outras pessoas participarem, porque a ideia desse projeto é exatamente o que estava lá na sementinha dela, é trazer essa discussão da transpessoal para um campo da academia, para um campo cada vez mais científico, é deixar a nossa contribuição registrada no mundo e a contribuição dessa grande família, de todas essas pessoas que fazem parte e que buscam, de alguma maneira, reforçar esse conhecimento. Então, nesse momento, além de divulgar esse livro, que eu estou extremamente feliz e que teve a participação de várias pessoas da comunidade transpessoal, e eu agradeço enormemente a contribuição de cada um de vocês. Esse livro não seria possível se cada um não desse a sua contribuição. Eu quero fazer um convite especial, que é o seguinte: estamos então lançando o edital de chamada para participar do volume 2. O que era um projetinho bem pequenininho está crescendo e nós vamos então fazer o volume 2 do livro Perspectivas em Psicologia Transpessoal. Se você é aluno do curso de pós-graduação, tem o seu trabalho de conclusão de curso, se você é professor da transpessoal, se você é um estudioso da transpessoal, se você é simplesmente um entusiasta da transpessoal, mas tem interesse em escrever, em publicar o seu texto, quer deixar a sua mensagem para o universo, esse é o momento. Tá? É o momento de participar desse edital. A equipe organizadora do simpósio já tem o edital e vai disponibilizar para vocês depois. E como é que funciona? Então, quem tiver interesse em encaminhar o seu texto, vai primeiro ler o edital para entender direitinho todas as regras de funcionamento dele. Na sequência, vai procurar o template, que é um modelo de escrita do artigo, é um artigo de até 15 páginas, que está junto com o edital, vai enviar para o meu e-mail, que está aqui na tela, vai aguardar o retorno. A gente tem uma equipe científica que vai avaliar esse texto e que vai fazer sugestões, enfim, de adaptações para que a gente siga uma padronização do livro. Em caso do texto ser aceito, aí tem a necessidade de ser paga a taxa.
de vinculação ao livro. O livro vai ficar disponível eletronicamente no site da editora para qualquer pessoa baixar também. Então, ele é um livro que tem uma finalidade de compartilhar o conhecimento científico. E aí a gente, depois disso, depois de que então essa versão foi aceita, a gente encaminha os vários capítulos para diagramação, o autor corrige a última versão, e aí, enfim, o livro vai ficar pronto, vai ser divulgado, e você vai ter acesso a essa versão eletrônica e vai poder divulgar para toda a sua rede de contato, para os seus amigos, enfim, para todas as pessoas que você, de alguma maneira, queira partilhar esse conhecimento. Por gentileza, próximo slide. Então, além desse convite especial para participar como autor no livro de Perspectivas em Psicologia Transpessoal, volume 2, eu tenho um outro convite muitíssimo especial, que é o seguinte: teremos ano que vem o Congresso Internacional de Transpessoal, e eu gostaria muitíssimo que as pessoas que possam participar do livro como autor, que a gente possa se reunir fisicamente nesse congresso para bater uma grande foto de todos os autores, de todos aqueles que já publicaram no volume um e daqueles que possam publicar no volume 2, que a gente possa se abraçar, que a gente possa se conhecer ao vivo e a cores e possa comemorar esse projeto que é, na verdade, da comunidade transpessoal. É de todos nós, é dessa grande mensagem que queremos levar adiante, da contribuição que a transpessoal tem para o bem-estar, para a saúde, para a plenitude, para a felicidade, para a espiritualidade, para a nossa integração, para esse nosso casamento, da gente com a gente mesmo e da gente também com o outro, nesse equilíbrio de todas essas pessoas que fazem de alguma maneira parte dessa família. Tá? Essa era brevemente a mensagem que eu tinha para compartilhar. E para continuar falando um pouquinho mais do livro, eu vou convidar uma pessoa muito especial que contribuiu muitíssimo também com esse livro, que é a professora Arlete, tá? Eu vou apresentar brevemente. Então, a professora Arlete é psicóloga, doutora, mestre, especialista em psicologia transpessoal, membro do Colégio Internacional de Terapeutas, trabalha com abordagem transpessoal há mais de 20 anos, é professora em diferentes cursos de pós-graduação em transpessoal e é orientadora de vários trabalhos de conclusão de curso, de artigos, de livros na área da transpessoal, e ela vai partilhar com a gente um pouquinho mais de como é que foi a experiência dela nesse livro, como é que foi, quais foram os trabalhos que ela orientou, como é que ela de alguma maneira contribuiu para que os alunos, né, aqui outras pessoas que tinham interesse em transformar a sua ideia em texto pudessem concretizar esse sonho. Agradeço muitíssimo esse espaço, agradeço muitíssimo essa partilha, e assim como eu pude partilhar um pouquinho do sonho que eu teci lá atrás, eu desejo que cada um de nós aqui presente nesse grande grupo possa aos pouquinhos também concretizar os seus sonhos. Muito obrigada, muita gratidão. Passo a palavra a você, Arlete. Gratidão, Nádia. Gratidão a todos os organizadores desse simpósio. Meu coração já está aqui palpitando, né? Porque é um espaço extremamente nutritivo, fértil. E quero agradecer imensamente a professora Vera Saldanha por manter essa chama ativa, né? Porque a Alubrat, o Instituto Vera Saldanha, vem plantando sementes, e eu acho que esse livro são frutos, né, dessa jornada, dessa trajetória construída com muita dedicação, com muita aplicação. O Manuel falou de disciplina, e eu diria que muita disciplina. E eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito do processo de escrita como um caminho de felicidade e plenitude. Porque todas as pessoas que já estão partilhando até o momento com vocês e que irão partilhar o dia todo, o que que torna essas pessoas com recurso, com conteúdo para estar aqui fazendo essas entregas? Eu diria que em algum momento elas escreveram algo, né? Então faz parte do processo de crescimento e de conhecimento a escrita. Então, eu vejo que
compartilhar conhecimento é uma forma, é um caminho de expansão de consciência, que é o objetivo maior da psicologia transpessoal e que o Instituto Vera Saldanha e que a Lubrati, especialmente através do trabalho da professora Vera Saldanha, vem fomentando todos esses anos. E eu, Nádia, Ana Paula, que vai falar daqui a pouco, Manuel, que já falou, e todos que estarão aqui ao longo desse dia, nós pertencemos a essa árvore desse feminino que carrega esse masculino e que permitiu ancorar muita energia no planeta Terra e que nos permitiu, né, através do seu conhecimento, da sua bagagem, da sua entrega de conhecimento, estarmos aqui hoje também falando em nome da transpessoal. Muito bem, esse livro, ele realmente é muito especial porque é um livro de qualidade, os conteúdos foram organizados de uma forma academicamente, sem uma rigidez, mas com uma metodologia muito clara, porque nós precisamos escrever com qualidade e de forma que nós tenhamos interconexão com outros saberes e, por que não, no espaço da academia também. A Ana Paula vai colocar daqui a pouco para vocês conhecerem um pouquinho de alguns temas. Ao todo, o livro ele é composto, né, por muitas mãos. Então, são 14 capítulos, dos quais eu tive a honra de participar em 5. Mas olha como é forte, poderoso essa possibilidade da gente sonhar junto. Sozinha eu escrevi um capítulo, né? Todos os demais foram trabalhos de alunos da pós-graduação da Lubrate que eu orientei e que nós já escrevemos com esta intenção. Vamos manter no radar a observação de quando surgir uma oportunidade de publicação que possamos fazer isto. E são trabalhos de excelente qualidade. Então, eu escrevi um que é sobre ética, né? A dimensão da ética na prática da psicologia transpessoal. E depois, junto com os meus alunos, vocês vão observar que tem, por exemplo, um capítulo que fala de um tema tão relevante no dia de hoje, que é a emergência de sentido de vida. Junto com o André, é o texto de TCC dele, o artigo de TCC dele que nós trouxemos. Nós temos um outro capítulo que é da Gabriela Cristina da Silva Ferreira, um trabalho lindíssimo sobre estados de consciência no contexto da psicoterapia, onde nós analisamos os possíveis benefícios e adversidades, porque quem já foi aluno da pós-graduação do IVS da Lubrati vai observar claramente, não só na postura da professora Vera, mas de todos os docentes, o cuidado de trazer os processos de expansão de consciência de forma ética, responsável, comprometida e que realmente promova o bem-estar e a integração da consciência no cotidiano, né? Então, esse é um capítulo bem importante. Um outro capítulo foi com o Mário, e olha como pode vir profissionais de inúmeras áreas. O Mário foi aluno nosso em Campinas, ele é gerente do Banco do Brasil, engenheiro, com mestrado, doutorado na área de engenharia, e veio beber da fonte da psicologia transpessoal, e eu ainda tenho trocas com ele, e ele sempre fala do quanto após o tornou um gerente melhor. Ele ainda é gerente no Banco do Brasil e ele fez um trabalho dentro da instituição, levando o aprendizado dele da pós para dentro do banco. Ele teve aprovação do projeto dele em comitê de ética, então o trabalho dele se torna inédito porque é um trabalho experimental. Houve realmente uma pesquisa de campo, não foi só uma pesquisa bibliográfica. E o Mário analisou, né, os efeitos de uma prática de respiração diafragmática em um grupo de bancários à luz da IT.
E seguindo um pouquinho, para a gente ir fechando aqui, o trabalho da Cristiane, ela trouxe um tema que era uma dor dela enquanto pessoa, na trajetória de vida, e foi exatamente essa angústia pessoal dela que a levou a pesquisar sobre o assunto e produziu um artigo excelente. Contribuições do aspecto dinâmico da abordagem integrativa transpessoal na psicoterapia de pessoas com disfunção temporomandibular. Então, veja, você que está já no nosso curso, ou eu digo nosso porque eu também me sinto parte, né? Eu sou docente, fui coordenadora da pós, mas eu diria que quando o coração e a alma se unem, a gente não se separa nunca. Então, realmente eu me sinto parte. Então, se você é nosso aluno na pós e está aí construindo o seu trabalho de conclusão de curso, vamos publicar no próximo exemplar. Ou se você é aquele aluno que vai chegar para a próxima turma, também está convidado, e como a Nádia falou, todos aqueles que se interessam, né, por essa proposta. O que que eu acho que é importante eu destacar para vocês? É o livro, ele preza por uma qualidade. Então, ele tem sim algumas diretrizes aos autores, que eu optei por organizar a partir das 7 etapas da IT. Então, eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês, muito rapidamente, que caminho que nós estamos seguindo para produzir Arlete, o tempo livro esgotado. Veja e se um texto consegue de resumir. qualidade. Ok, Manuel, gratidão, querido. Então você vai escolher, né, um tema do teu coração, que é o momento do reconhecimento. Mas depois você vai precisar realmente entrar num processo de identificação com um foco específico e estabelecer objetivos muito bem claros. Passada essa parte, vai ser importante você se desidentificar um pouco e pensar, seja sozinho ou junto com o orientador, o caminho que você vai seguir, ou seja, qual a metodologia que vocês vão optar para escrever esse trabalho, para que no final realmente seja um trabalho de qualidade, consistência e respeitabilidade. Nessa etapa, não tem como você não entrar na transmutação, que é pesquisar e ver um monte de coisa, e a gente fica quase maluco, porque aí o texto fica com 30 páginas e a Nádia diz que precisa ser 15. E aí a gente entra realmente num burilar, num transformar tudo isso juntos, não é? E a gente vai afinando e refinando tudo isso, que é a etapa da transformação. E aí a gente vê lá o artigo com 15 páginas, com todas as normas APAs muito bem colocadas, como a instrução os autores pedem. Gente, olhar isso nos realiza e nos torna feliz. E depois que a gente vê o livro publicado e outras pessoas podendo usufruir, é maravilhoso. Então, depois que o artigo está pronto, a gente entra para a fase de elaboração, né? A gente apresenta isso lá para a editora e eles dizem: está tudo ok, realmente o seu trabalho, ou tem algumas sugestões, e a gente alinhava, não tem problema. E a integração é a publicação propriamente dita. Estou encerrando com a minha fala, resgatando a fala da Nádia. Achei o máximo, Nádia. Como você quer deixar a sua mensagem para o universo? Acho que é uma pergunta muito poderosa, né? E conhecimento, eu acho que a gente já entendeu que não é para ficar guardado dentro de uma caixinha. E nós temos uma pessoa que vai falar agora que deixou a sua mensagem para o universo, liberou a sua caixinha do coração e trouxe um capítulo incrível, que é a Ana Paula Moraes. E ela vai falar um pouquinho da experiência dela para a gente. Ana é mãe de gêmeos, pedagoga, graduanda em psicologia, especialista em psicologia transpessoal, educadora parental, neuroconsciência. Ela tem formação em psicologia do trauma, em neurobiologia do apego, mindfulness, tem várias formações no campo da terapia transpessoal sobre depressão, culpa, espiritualidade.
Atualmente ela é terapeuta transpessoal, palestrante, facilitadora de cursos e está na organização desse simpósio. Gratidão a todos, um ótimo dia. Seja bem-vinda, Ana. Gratidão, Elete. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho como foi essa experiência de participar desse livro. Foi tecido a muitas mãos. Eu vou colocar aqui a tela. Estou aprendendo, gente. Vamos lá. Vamos ver se entra. Estão vendo? Não? Então vamos de novo. Aqui, acho que agora vai. Vamos ver. Foi? Ah, muito bom. Então, eu vou contar um pouquinho como foi a experiência de encaminhar, né, o artigo para a editora, para avaliação. Primeiramente, como é que a gente ficou sabendo, né, nós alunos, foi através dos grupos, pela gentileza da doutora Vera, de compartilhar essa proposta que a Nádia estava organizando. E assim que eu vi, eu encaminhei e foi me enviado uma mensagem que eu seria analisado. Meses depois, com toda a avaliação, o artigo foi aprovado e ganhou vida, né? Ai, eu vou tentar. Não está. Peraí, vamos ver aqui. Foi? Aí foi, gente. Ele virou o capítulo 5 do nosso livro, que fala sobre a abordagem integrativa no tratamento das feridas emocionais na infância, a apresentação de um caso clínico. Esse capítulo, que é o artigo da pós-graduação, eu sou da turma 12, ele foi orientado pela Magali Sola e depois tecido com a contribuição da Nádia Vereghini, que trouxe aí mais informações para deixá-lo mais rico. E do que ele fala, né? Ele fala sobre adultos feridos, relacionamento dos pais e filhos, porque na clínica eu já atuo há alguns anos, eu comecei a perceber que chegava muitos adultos falando sobre suas feridas emocionais, e eu comecei a ver a importância de trazer isso para que a gente pudesse olhar, e por isso que virou esse artigo. Então, eu também trago, junto com a colaboração da Nádia e da Magali, a psicologia do desenvolvimento, o cérebro e a neurociência, a psicologia transpessoal e o caso clínico da Luísa, essa grande contribuição que foi poder avaliá-la, poder ajudá-la e a transpessoal integrá-la, né, com todas as suas necessidades, as suas feridas e os seus próprios recursos. E a gente chegou a algumas conclusões, né, como especialistas no trauma, que o acolhimento da Luísa, quando ela passou pelo trauma dela, quando ela tinha 9 anos de idade, teria feito toda a diferença na trajetória de vida dela. Contudo, os pais adultos tinham suas próprias feridas e precisavam olhar para elas. E é o que a gente observa hoje, né? Que há muitas feridas para serem olhadas. Esse capítulo está à disposição para que todos possam olhar, ler. Aqui a gente traz esse olhar do jovem que ele precisa ter mais vulnerabilidade, apresentar essa vulnerabilidade para o mundo, para que ele possa realmente crescer e contribuir na sua própria trajetória, né? E para a gente fechar, uma frase que eu acho muito linda e muito importante. O que acontece na infância não fica na infância. Honre a infância e terá um mundo com pessoas mais felizes e plenas. Isso é o que a gente olha todos os dias na clínica, trabalhando com traumas, com feridas. A importância, se a gente realmente quer fazer a diferença, é olhar para essas feridas emocionais. E aqui eu vou deixar novamente os nossos contatos. Vocês estão convidados a ler todos os capítulos, estão lindos. Essa grande contribuição para a Transpessoal. A Nádia, com esse convite maravilhoso para o próximo, né? Agora todos estão cientes, está aí super divulgado o contato da Arlete, o meu contato, caso vocês queiram conversar e a gente possa contribuir de alguma forma. É uma honra, uma gratidão fazer parte da equipe organizadora e hoje contribuindo um pouquinho aqui com a minha experiência de trabalho. Gratidão.